vamos avançar para quarta-feira, onde nós vamos ver, quarta e quinta, duas histórias em formato sanduíche, a parte 1 e a parte 2. Então, nós agora, o autor aqui da lição, ele pula os versos 7 até o 19, e então retoma no verso 20, com o trecho intitulado aqui na minha Bíblia, a blasfêmia dos fariseus, que vai concluir com a família de Jesus. Então, mais uma vez aqui, nos é dito que Jesus foi para casa. E, não obstante, a multidão novamente afluiu, de tal modo que estava tão intensa a atividade que eles não podiam comer. Aqui há uma interrupção desta primeira história, porque ela se interrompe exatamente, perdão, não aqui, mas no verso seguinte, dizendo com as seguintes palavras: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então aqui Marcos interrompe e ele vai retomar a questão dos parentes de Jesus no verso 31. E agora começa a segunda história, a segunda parte dessa história. Muito bem. O que o autor chama de a primeira história em formato sanduíche é considerada também como tem uma parte interna e uma parte externa. A história externa fala exatamente sobre os parentes de Jesus, quando Marcos começa contando, interrompe e retoma. E a porção interna do sanduíche é a história que vai se seguir e que vai nos apresentar um tema muito importante, que é a questão de uma acusação terrível que os escribas e fariseus fizeram a Jesus, porque o verso 11 aqui do capítulo 3, que não está nesta porção, diz que os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e falavam, tu és o Filho de Deus. E eles acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder dos demônios. É que Marcos não conta a história de uma expulsão de demônio contada por Mateus, que vem exatamente antes. Então, temos em vista que ocorreu essa demonstração de poder de Jesus sobre as forças do mal, e tendo ocorrido isso, os escribas e fariseus agora acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder dos demônios. Isso está lá em Mateus 12, 22. Então Jesus, ele começa a falar algumas, no seu método, na sua forma de ilustrar e por parábolas. Como pode Satanás expelir a Satanás? E ele vai dizendo, se um reino estiver dividido contra o mesmo, tal reino não vai subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. Se Satanás se levanta contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. E ele então diz, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os seus bens, sem primeiro amarrar esse valente, o dono da casa, então vai saquear. Então Jesus agora vai para esta afirmação, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Que coisa interessante. Aqui Jesus responde àqueles homens, mostrando a incoerência deles de acusar a Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Como isso é possível? E agora Jesus toca num ponto muito sensível, porque eles estavam cada vez mais endurecendo o seu coração para rejeitar a Jesus. E esse endurecimento contínuo os levaria a ficar excluídos das bênçãos de Deus e da atuação do Espírito Santo. E aqui Jesus traz o tema do pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado consiste da progressiva resistência à verdade, resultando num afastamento completo de Deus. Esta resistência, esse endurecimento contínuo. E se uma pessoa chega a pensar e se preocupar, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Esse é um sinal de que você não pecou, porque você está sensível à voz de Deus. Quem peca contra o Espírito Santo não pensa dessa maneira. O coração vai se endurecendo cada vez mais, a consciência vai ficando cauterizada e a pessoa não pode mais ser
convencida pelo Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado para o qual não há perdão, não porque Deus não possa perdoar. Deus pode perdoar todos os pecados, mas a pessoa se coloca numa situação fora do raio de atuação de Deus, fora da atuação de Deus, por endurecer o seu coração. Interessante, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, verso 10, ele chega a mencionar que aqueles que serão vítimas da obra do iníquo são aqueles que não amaram a verdade. O comentário bíblico adventista afirma que eles não só não amaram a verdade, como tiveram ódio da verdade, fecharam o seu coração. Assim que o pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento contínuo da mente, da consciência, até que a pessoa feche totalmente as portas para a atuação de Deus na vida dessa pessoa. E sendo assim, este é o pecado contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo, por mais que tente trabalhar com essa pessoa, ele não é alcançado. Eu gosto de usar uma ilustração, eu gosto muito de rádio, e quando você está sintonizado em uma determinada emissora e vai se distanciando dessa emissora, o som dessa emissora vai ficando praticamente sem possibilidade de ser ouvido, e começam ruídos, e você se afasta mais até que você perde o sinal da emissora. Toda ilustração não é perfeita, mas ela nos ajuda a entender. À medida com que nós nos afastamos de Deus, em direção ao pecado e rejeitamos a Deus, rejeitamos os apelos de misericórdia de Deus, os pedidos do Espírito Santo para que nós regressemos, nós vamos endurecendo o coração até o ponto em que não há mais retorno, porque o coração se endureceu completamente e a consciência ficou cauterizada. Deus não desiste de ninguém. Ele continua tentando o tempo todo. Não desiste de você, não desiste de mim. E Ele espera que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e à sua obra. Temos sido nós sensíveis, temos reconhecido os nossos pecados, que o Espírito Santo nos convence, pedimos perdão por isso.